A primeira das excludentes da ilicitude que nós vamos estudar em espécie é o assim chamado estado de necessidade. E é muito importante que a gente aprenda essa linha argumentativa, porque o estado de necessidade, ele na verdade tem como chave a exclusão da ilicitude quando a gente se encontra diante de uma situação tão adversa, tão calamitosa, que não se poderia pensar, do ponto de vista de uma normalidade moral, que esse agente pudesse sacrificar o próprio bem jurídico ou o bem jurídico de outra pessoa em favor de um altruísmo que não seria considerado normal, embora pudéssemos pensar que até do ponto de vista moral fosse desejável. Eu me explico. Nós não poderíamos imaginar que fosse esperado que uma pessoa cedesse o último lugar no bote salva-vida a uma outra pessoa desconhecida sem luta. De tal maneira que o exemplo clássico do estado de necessidade é aquele do náufrago que, diante da iminência da morte, disputa com outro náufrago a última tábua de salvação, o último colete salva-vida, a última possibilidade de salvar-se a si próprio. É claro que nós poderíamos pensar, no mundo ideal, em um desejável altruísmo no qual alguém cedesse o último lugar no bote ou no qual alguém cedesse a tábua de salvação ao terceiro. Mas isso não poderia ser, do ponto de vista de uma normalidade mediana, algo exigível do ponto de vista do direito penal. O artigo 24 estabelece da seguinte maneira: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Daí que nós temos um componente bastante completo de uma situação que pode descrever uma gama de circunstâncias. Veja, o importante para configurar o estado de necessidade é que, num primeiro momento, o agente não tenha dado causa a um perigo que o ameaça de forma atual, embora a doutrina admita também não a atualidade, mas a própria iminência do perigo como um fator autorizativo do estado de necessidade, né? Então vamos imaginar uma circunstância em que tal pessoa que não provocou esse perigo se vê diante de um perigo que ameaça a sua vida, ameaça a sua integridade física, sua própria sobrevivência, sua dignidade pessoal, enfim, um perigo ameaça o bem jurídico seu, de tal maneira que para se defender, essa pessoa acaba tendo que praticar um fato típico. É importante perceber que ao excluir a ilicitude, o estado de necessidade não exclui a tipicidade do fato, o fato permanece típico. É o caso de alguém que precisa furtar para comer, o caso clássico do furto famélico, o agente que adentra uma loja, um estabelecimento e furta, subtrai itens essenciais para a sua sobrevivência. Não seria razoável exigir-se dessa pessoa que não se colocou em tal situação, nem de outro modo poderia evitá-la, que não sacrificasse o bem jurídico alheio em favor da preservação do seu próprio. Essa é a chave do estado de necessidade. Sempre existe um bem jurídico ameaçado que é próprio ou alheio. É possível o estado de necessidade de terceiro, nessa hipótese, né? É possível que alguém sacrifique o bem jurídico alheio para salvar o bem jurídico de terceira pessoa. Exemplo, a mãe que pratica furto de alimentos para salvar os filhos da fome. Exemplo, a mãe que entre luta corporal para preservar os últimos lugares no bote salva-vidas para si e para seus filhos, levando a outra pessoa à morte. Veja, o matar a outra pessoa para salvar a própria vida, o furtar alimentos para poder preservar a própria saúde, a subsistência, o destruir de um patrimônio privado para poder efetivamente safar-se de um perseguidor, alguém que, por exemplo, é obrigado a arrombar uma porta, a quebrar uma vidraça, a entrar por uma janela, efetivamente para fugir de um tiroteio, terá praticado aí a invasão de domicílio? Então perceba que o artigo 150 é típico, a invasão está caracterizada, ele permaneceu de forma artificiosa, escondido no quintal de uma outra pessoa para se safar de um tiroteio. O fato permanece típico, mas não seria razoável exigir que essa pessoa se abstivesse de praticar essa invasão a uma residência
e se colocar na linha de tiro. Não seria normal esperarmos isso de um homem médio. Lembrando aqui que essa metáfora do homem médio, ela é uma espécie de panaceia argumentativa do direito penal, né? Nós sempre que vamos tentar construir um argumento de razoabilidade no direito penal, nós temos que pensar como é que o comum dos homens, como é que a comum das mulheres teria agido em tal circunstância. Nós não podemos pensar, quando estamos elaborando exemplos no direito penal, quando estamos tentando fazer uma adequação ou uma interpretação de uma norma no direito penal, nós não podemos considerar nunca o agente extraordinário, aquele que tem excepcional altruísmo, egoísmo, uma coragem desmedida. Não é esse o agente que nos interessa argumentativamente para o direito penal. O que nos interessa aqui é o agente médio, o comum dos homens, a comum das mulheres, aquele que efetivamente poderia ser usado como o exemplo do Zé Ninguém das ruas, né? Um cidadão comum. É óbvio que nós estamos falando aqui de uma abstração, meus alunos, porque esse não existe, né? O Zé Ninguém das ruas somos nós, né? Cada um de nós tem perspectivas subjetivas. Essa pessoa ideal, esse tipo ideal quase que weberiano, ele não existe senão como um topóia argumentativo, é um tópico de argumentação do direito penal que vai ser invocado. Agora, efetivamente, quando nós estivermos trabalhando com o estado de necessidade, é muito importante que a gente tente ter em mente que o estado de necessidade, ele é efetivamente um ponto de argumentação em que a moralidade vai ter muita importância. Porque percebam como é abrangente, percebam como é genérico, veja como essa disposição é ampla. Vou ler novamente o artigo 24 para que vocês percebam quantos espaços de argumentação, quantos conceitos jurídicos indeterminados estão contidos aqui nesse tópico. Por exemplo, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato. Que fato? O fato típico, tá, pessoal? Quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Que perigo? É preciso que haja um perigo acontecendo ou prestes a acontecer, um perigo inevitável, tá? Que não tenha sido provocado pela própria vontade do agente. Então o agente ele tem que estar ali não como causador do perigo, mas como alguém que foi atingido por uma catástrofe, atingido por uma situação completamente adversa. E aí, a partir desse perigo não provocado pelo agente, e que ele não podia de outro modo evitar, porque se ele pudesse de outro modo evitar, aí nós provavelmente estaríamos incorrendo em excesso, né? Se o agente opta por sacrificar o bem alheio, se poderia evitar esse perigo de outra maneira, aqui está presente o excesso, nós vamos falar sobre isso, né? E aí, efetivamente, a gente vai tratar de um outro aspecto do estado de necessidade, né? Aquele descrito lá no parágrafo 2º, mas que a gente vai tratar já já. Bem, então efetivamente, se ele não podia evitar de outro modo a lesão ao próprio bem jurídico, vida, patrimônio, saúde, dignidade pessoal, qualquer bem jurídico, tá, pessoal? Aqui o legislador é amplo. Nem podia de outro modo evitar direito próprio ao alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Razoabilidade e proporcionalidade, junto com o homem médio, são os 3 tópicos argumentativos mais abrangentes do direito, meus alunos. Isso é aqui o trabalho da defesa e da acusação que vai acontecer. Evidentemente, se a acusação está em jogo, querendo desconfigurar o estado de necessidade, ela vai dizer que o sacrifício era razoável, sim. Ela vai dizer que o sacrifício era razoável, sim. Que o agente deveria ter se sacrificado, ele deveria ter aceito de forma estoica aquele problema que o atingiu. Por quê? Porque o dano que ele causou era muito maior. O fato de uma pessoa não poder efetivamente dar uma festa de 15 anos para a filha não a autoriza a subtrair da loja um par de sapatos para que possa efetivamente dar alguma dignidade à sua filha. Ora, esse sacrifício deveria ser feito, Alessa. Uma festa de 15 anos não é algo excepcional, muito embora seja algo desejável. Agora, diferentemente, nós não podemos pensar da pessoa que passa fome e furta para satisfazer as próprias necessidades. E aí, efetivamente, se ali o bem jurídico, o patrimônio alheio, ele é efetivamente danificado para que alguém salve o próprio bem jurídico vida ou de terceiro vida, no caso do estado de necessidade de terceiro, aí nós estaríamos sopesando esses bens jurídicos numa balança moral, por assim dizer,
né? Algo como a balança de Maat, que pesava o coração dos homens, e se esse coração fosse mais pesado do que uma pluma, essa pessoa iria para uma espécie de inferno na cosmologia egípcia, né? É uma balança moral na qual nós teríamos que entender que o agente deveria ou não deveria ter sacrificado o próprio bem jurídico. E isso, como nós sabemos, depende quase que exclusivamente da capacidade argumentativa do acusador ou do defensor.